Olá, meus alunos do segundo ano do ensino médio do Colégio Dom Bosco da Petininga, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal Vitrine Biológica, canal que montei pensando especificamente nesse período que vamos passar afastado de nossas aulas presenciais, certo? Meus amores, muita atenção, tá? O assunto aparelho reprodutor feminino, funcionamento do aparelho reprodutor feminino e ovulogênese, ok? Serão conteúdo de nossa prova bimestral. Então, esse conjunto de videoaulas relacionados a estes assuntos é muito importante que você acompanhe, que você assista e que você busque também lá na sua apostila informações relacionadas a esses assuntos a fim de conseguir realizar a prova depois, ok? Bom, então vamos lá. A aula de anatomia de aparelho reprodutor feminino nós já tivemos. Aqui eu tenho uma imagem, né? Vamos retomar aqui, ó, canal vaginal, fundo do canal vaginal, colo do útero. Acima do colo do útero, né? Passando a entrada do útero, nós temos essa região maior, com maior volume, chamado de corpo do útero. À esquerda e à direita, outras vias genitais aqui, né? As tubas uterinas. E nas extremidades das tubas uterinas, aqui próximo da região de pavilhão uterino, essa região mais dilatada aqui, parecendo um funil, os ovários. Lembre que os ovários são as gônadas femininas. Todo órgão designado como gônada é órgão produtor de gameta, né? Então, o gameta feminino, nesse caso aqui, o óvulo. Lembre-se, né? Falar óvulo é tecnicamente inadequado. O termo mais adequado é ovócito 2. Internamente no corpo do útero, a mucosa uterina, muito importante, a gente vai falar bastante do endométrio, a função do endométrio em fixação, garantindo aí condições de nidação para o embrião, ok? Fazendo com que a gestação uterina inicie, certo? Bom, para podermos entender o funcionamento do aparelho reprodutor feminino, nós temos que olhar com muita calma para os hormônios que coordenam e que regulam o funcionamento do aparelho reprodutor feminino, certo? Quais são esses hormônios? Esses hormônios são produzidos lá na hipófise, tá? A hipófise é uma glândula que fica na base do nosso encéfalo, e esses hormônios são o FSH, hormônio folículo estimulante, e o hormônio LH, o hormônio luteinizante, certo? Então, todo o processo, toda a rota hormonal, o início, né, por onde a gente começa. Nós não vamos olhar diretamente para o aparelho reprodutor feminino, nós vamos olhar lá para a hipófise. Então, a hipófise, uma glândula lá da base do encéfalo, coordenando e regulando uma diversidade de processos. Quais são os outros hormônios que nós precisamos entender para conseguirmos analisar o funcionamento do aparelho reprodutor feminino? Estrógeno e progesterona, tá? Só que estrógeno e progesterona não são produzidos lá na hipófise. Estrógeno e progesterona são hormônios produzidos aqui no aparelho reprodutor feminino. Especificamente, quando a gente analisar aqui o ovário, nós vamos entender o tecido, as células responsáveis por produção de estrógeno e progesterona. Bom, mas o que de rápido a gente já consegue entender nesse slide? O endométrio, que é a mucosa, a parede interna aqui do corpo do útero, ela se espessa devido à ação de estrógeno e progesterona. Então, estrógeno e progesterona são hormônios de fundamental importância para o espessamento do endométrio. E o que é espessar endométrio? É fazer com que as células dessa mucosa entrem em mitose e aumentem em quantidade, em volume, dando condições para que essa região do útero abrigue o embrião, se uma possível fecundação ocorrer. Certo? Então, estrógeno e progesterona são de fundamental importância para a manutenção da gravidez, da gestação uterina, se uma fecundação ocorrer e o embrião se implantar no endométrio, certo? Bom, vamos trocar de slide e vamos entender aqui um pouquinho sobre esse eixo hormonal, hipófise e ovário. Bom, olha onde está a hipófise aqui, na base do encéfalo. Na base do encéfalo, portanto, tanto o FSH quanto o LH são hormônios que são lançados na corrente sanguínea. A corrente sanguínea, então o sangue distribui esses hormônios, levando esses hormônios até a região lá de ovário. E lá nos ovários, hormônio folículo estimulante e hormônio luteinizante
irão atuar iniciando o processo de ciclo menstrual, né? O processo de funcionamento do aparelho reprodutor feminino que leva à ovulação, ou seja, o processo de maturação do óvulo, ok? Bom, hormônio folículo estimulante, olha o nome dele. Folículo estimulante. Nós temos um hormônio que vai atuar num conjunto de células que envolve o futuro óvulo. Essas células entrando em amadurecimento iniciam a produção do primeiro hormônio produzido aqui no ovário, chamado de estrógeno. A gente já sabe uma das funções do estrógeno, iniciar o espessamento do endométrio, ok? Então, quando a gente for analisar o ciclo menstrual, nos próximos slides, nós vamos observar que o primeiro hormônio a ser produzido pela hipófise e atuar iniciando o ciclo menstrual é o hormônio folículo estimulante, o FSH. Então, folículo é um conjunto de células que envolve lá o ovócito. E por que é de fundamental importância que ele entre em amadurecimento? Ele amadurecido, ele dá condições nutricionais para que o processo de amadurecimento e produção de óvulo ocorra. Esse folículo ovariano maduro, essas células prontas, produzem o estrógeno, certo? O segundo hormônio a ser produzido pela hipófise e vai atuar também lá no folículo ovariano é o hormônio luteinizante. O que o hormônio luteinizante tem como função? Primeira função, ele estimula o rompimento do folículo ovariano. Ele estimula, então, a ovulação. Segunda função, ele vai converter essas células chamadas conjunto, né, de folículo ovariano numa estrutura chamada de corpo lúteo ou corpo amarelo. Bom, o estrógeno já era produzido, a sua produção é mantida. Agora, a conversão de folículo ovariano em corpo lúteo passa a produzir progesterona. Portanto, nós teremos dois hormônios atuando ao mesmo tempo na parede interna lá do útero, estimulando o espessamento do endométrio. Ok? Bom, então vamos analisar aqui essa próxima imagem. Então, hormônios hipofisários, FSH e LH. São hormônios necessários para iniciarmos o ciclo menstrual. Então, nós vamos observar que o FSH é o primeiro a atuar, estimulando o amadurecimento do folículo ovariano, e o hormônio LH, hormônio necessário para que ocorra a ovulação. Bom, no ciclo menstrual, onde a gente observa a ovulação? No meio do ciclo. Então, nós vamos ter um pico de concentração de LH na corrente sanguínea, próximo ao meio do ciclo. E essa elevação de concentração de LH faz com que o folículo ovariano rompa e o ovócito 2 seja liberado. Voltando a falar, o termo mais adequado, o termo mais correto é o ovócito 2 e a gente já vai entender o porquê. FSH, atuando em folículo ovariano, estimulando então o início da produção do ovócito 2, né, determinando aí o amadurecimento e estimulando a produção de estrógeno. LH, convertendo o folículo ovariano em corpo lúteo, e corpo lúteo agora mantendo a produção de estrógeno e iniciando a produção de progesterona, o que vai determinar um espessamento máximo aqui do nosso endométrio. Na nossa próxima videoaula, eu vou pegar essa imagem aqui e colocarei ela de forma ampliada para a gente conseguir entender essas variações de concentração de FSH, LH, estrógeno e progesterona e como esses hormônios acabam atuando aqui no aparelho reprodutor feminino. Até daqui a pouco!